parte ali da comunidade ali no seminário. Faço parte também do presbitério, né? Tem pouco tempo. Alguns rostos que eu já vi nos encontros, né? Quem louva, irmãos, de verdade é a minha esposa, a Cecília, tá bom? O pessoal inventa de colocar para louvar, mas quem louva é ela, tá, irmãos? Quando os irmãos vão para o encontro fica assim, né? Que irmão é aquele ali, não sabe nem louvar. Mas ela é quem diz, não, vamos louvar junto. Então está aí uma bênção de Deus. Tem cooperado ali também no louvor com os irmãos. Salmo 51. Eu não tenho NVI. O André, nosso pastor, costuma dizer que a minha é antiga. Viu, Bruno? Minha linguagem. Eu vou usar aqui a NVI também. Os irmãos estão usando a NVI também? Salmo 51, tá? Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler todos os versos, tá? Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei puro, lava-me e mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconda o rosto dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agrada em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Por tua bondade, por tua boa vontade, faze Sião prosperar. Ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Amém? Só até aí. Queridos, quando nós olhamos para este Salmo 51, o que vem na nossa cabeça, na nossa mente, logo quando nós olhamos aqui os primeiros versos, é que Davi está pedindo perdão dos seus pecados. Davi pecou, e como nós vemos aqui durante todos esses versos que nós acabamos de ler, Davi está arrependido, porque pecou contra Deus. Queridos, o grande problema da humanidade se chama pecado. Sim ou não? Por que Jesus Cristo veio? Para nos resgatar, para nos redimir, para nos libertar e trazer salvação para nós. Então, a grande pilha de Deus concernente a nós, seres humanos, é justamente concernente ao pecado. Se nós olharmos, irmãos, para tanta coisa que tem acontecido nesse mundo, desde o pecado de Adão, tantas pragas, peste, doença, tantas coisas que nós vemos, tudo isso, irmãos, é relacionado o quê?
ao pecado. O pecado trouxe essa desgraça, podemos falar assim, né? Trouxe essa destruição. E tudo aquilo que nós vemos, guerra e outras coisas que eu já acabei de mencionar, tudo isso, irmãos, é por causa do pecado. O problema é que a nossa natureza adâmica, né? Depois que Adão pecou, o problema da humanidade é nunca reconhecer, irmãos. O problema sempre é o outro. Desde o início, se nós olharmos aqui na Sagrada Escritura, nós vamos perceber que quando Deus, vamos colocar aqui num linguajar bem simples, né? Quando Deus aparece ali, nós vamos perceber que ele se esconde. E quando ele vai conversar com Adão, o que é que ele diz? Adão, cadê você, Adão? E aí, ali na conversa, ele diz, Adão, você pecou, você comeu da árvore. Ele disse, não, Senhor, foi ela, o problema foi ela. A culpada é ela, Senhor. Eva, é você a culpada? Não, Senhor. É a serpente. Então, nós seres humanos sempre estamos colocando a culpa no outro. Às vezes a gente passa por muitas coisas e a gente diz, eu sou assim porque fulano é assim, eu sou assim porque a minha esposa é assim, eu sou dessa maneira porque o meu esposo é desse jeito, eu sou assim porque meus pais me criaram dessa forma. Eu me lembro um irmão, conversando ali com ele, outros irmãos também, e nós perguntávamos por que ele tratava a filhinha daquele jeito. E ele dizia, não, é por causa que eu não tive o amor do meu pai, da minha mãe, por isso que eu sou tão frio com a minha filha. E eu falei para ele, eu disse, não, meu irmão, mas você recebeu uma nova natureza. Jesus já te libertou, te deu uma nova natureza, então você não pode agir assim e colocar a culpa, porque eu não recebi amor, eu também vou agir friamente também com os meus filhos. Não. Você precisa ter um amor pela sua filha. Então, nós, na nossa natureza, estamos sempre querendo colocar a culpa no outro. E Davi, irmãos, foi totalmente diferente. Enquanto Adão, quando o Senhor se revela para ele, disse, foi a mulher, a culpada é ela. Não foi o que Davi disse? Eu pequei. Por isso que Davi, irmãos, ele é conhecido o homem segundo o coração de Deus. Porque ele soube reconhecer o seu pecado. Davi tinha um coração quebrantado diante de Deus. Para que nós cheguemos, aqui no Salmo 51, nós sabemos que Davi tinha pecado. Depois você dá uma olhadinha na sua casa, não vai abrir, tá? É 2 Samuel 11 e 12, tá bom? Depois você medita lá, já fica aí a atividade de casa, né? Os irmãos meditar. Como nós sabemos ali no 2 Samuel, no capítulo 11, a Bíblia diz que os reis saíam para a guerra e Davi não foi para a guerra, irmãos. Davi ficou em casa, ficou descansando. Quando Davi está lá nos seus muros, nos seus palácios, ele observa uma bela mulher tomando banho. E Davi logo se encanta por aquela mulher. Resumindo um pouco a história, Davi armou ali uma cilada, porque Batseba, a mulher da qual ele tinha pecado, era mulher de Urias, era mulher de outro. Mas Davi estava completamente apaixonado, porque o pecado faz isso, irmão. O pecado, ele não vem igual um bicho, um monstro, que senão a gente rejeitaria, sim ou não? Né? Seria bom se o pecado viesse de uma forma tão monstruosa, e quando vem essas tentações, a gente dizer, meu Deus, está amarrado. Aí vem um pecado, a gente vem e cai. E Davi, irmãos, se apaixonou, e quando ele viu já tinha feito a besteira, e Davi tentou ali cobrir o seu pecado de uma maneira totalmente errada. O que aconteceu, irmãos? Ele colocou ali Urias na frente da batalha, enviou para o seu comandante que se afastasse para que ele morresse. E a Bíblia vai dizer no finalzinho do capítulo 11 que Deus não se agradou daquilo. E como nós sabemos da história, no capítulo 12, o profeta Natã se revela para ele e diz, olha,
Davi? Existia um homem muito rico, tinha muitos gados, ovelhas. Existia um homem pobre que tinha apenas uma ovelhinha, ele cuidava ali de uma forma tão linda que era como se fosse a filha dele e tal. E aí ele vai dizendo ali para Davi, olha Davi, um dia apareceu uma visita para o homem rico, e aí, em vez dele matar um dos seus animais, ele matou quem? A ovelhinha lá do homem pobre. E aí, resumindo a história, Davi se indigna, né? E diz, quem é esse homem? E o profeta disse, é você, Davi. Você é esse homem. E ali o profeta vai falando, né, o que Deus tinha dado para ele, o rei, palácio, mulheres, tantas coisas que Davi tinha conquistado. E, para resumir, irmãos, aqui no versículo, vamos abrir lá comigo, capítulo 12 de 2 Samuel, versículo 13. Apenas para que os irmãos tomem nota aí, tá bom? Capítulo 12 de 2 Samuel, versículo 13, diz assim, já vou ler, tá? Então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi, também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Olha que interessante, irmãos. Então ali na mesma hora, assim, Deus, né, veio com uma revelação tão tremenda ali para aquele homem, que disse, olha, então você foi perdoado, você não morrerá. Nós sabemos que Davi sofreu ali as consequências. Mas voltando a falar desse homem, irmãos, por que ele era um homem segundo o coração? Nós vamos ver, se eu não me engano, é 1 Samuel 13, quando o Senhor está falando com Samuel, e fala que Deus, que ele já tinha preparado um homem segundo o seu coração. Então Davi, diferentemente de Adão, irmãos, ele reconheceu, como nós vimos aqui no versículo 13, ele disse, eu pequei contra o Senhor. Na hora, irmãos, o profeta diz, também o Senhor perdoa os teus pecados. Nós temos na igreja, eu costumo classificar dois tipos de pessoas, né? Eu falo igreja, eu não falo apenas a comunidade aqui em si, de uma maneira geral, né? De uma maneira universal. Nós temos dois tipos de pessoas, irmãos, dentro da igreja. Tem aquelas que absorvem realmente a palavra, ela vem para a igreja, ela absorve ali as exortações, os conselhos que o pregador, que o pastor, que o líder ali está dando, e ele reconhece as suas faltas, ele reconhece o seu pecado. Ele diz, menino, hoje eu recebi uma palavra, eu preciso mudar de vida. Eu não posso mais andar do jeito que eu estou andando, não. Eu preciso andar em novidade de vida. Então são aqueles cristãos que têm um coração quebrantado diante de Deus. E diz, Senhor, eu quero conhecer a Tua verdade, eu quero conhecer a Tua palavra, eu quero caminhar nessa palavra. E ele reconhece os seus erros, reconhece a sua falha. E tem aquele outro tipo, irmãos, que ele não está nem aí para a palavra. Vem o pregador, exorta, vem os irmãos, visita e diz, meu irmão, volta para a igreja, faça assim e tal. Mas ele disse, eu vou viver do meu jeito, vou viver da minha maneira. Nem meu pai mandava em mim. Tem uns crentes que respondem assim, desaforado, né? Ninguém manda em mim, que história é essa? Que o irmão vai mandar na minha vida, né? Mas o que nós estamos fazendo aqui, queridos, é pregando a palavra de Deus. É lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. Ele é o caminho, irmãos, que nos direciona para a eternidade. Aqui está a palavra revelada de Deus, é nela que nós temos que crer, é nela que nós temos que caminhar, é nela que nós temos que confiar, é na palavra de Deus. É por isso que nós estamos aqui, para sermos edificados pelo Senhor, sermos fortalecidos pela sua palavra, recebermos essa vitamina do céu, podemos falar assim, né? Que às vezes a gente está em casa, às vezes está tão triste, irmãos, tantas coisas acontecendo, e aí vem o momento do louvor, vem o momento da palavra, e aí você diz, menino, eu tenho mais um combustível para enfrentar essa semana de novo. Recebi ali do céu, menino, eu estava até cabisbaixo. Mas aí a irmã começou a louvar, depois veio a palavra, os irmãos ali orando, e eu fui revigorado de novo. Não é assim, irmãos, que acontece, né? Por isso que é bom viver em comunidade, viver nessa comunhão gostosa. Então, olha só.
Então o problema, queridos, não está simplesmente, como eu falei, no pecado, porque nós estamos nessa matéria, nós pecamos ainda, sim ou não? Tem algum anjo aqui nessa noite? Tem não, né? Todo mundo de casa. Então, enquanto nós estivermos nessa matéria, irmãos, eu não sei se você, na sua loucura, a gente faz isso quando é novo convertido, né? Diz, Senhor, eu não quero mais pecar não, o que é que eu faço, Jesus, para não pecar mais? Só tem um jeito, irmãos, é morrer. Quando você estiver nessa matéria, irmãos, nós vamos enfrentar tentações, nós vamos enfrentar tribulações, nós vamos enfrentar muitas coisas nessa vida, mas é sempre na esperança, Jesus está na minha vida. A presença dele me fortalece dia após dia. Então o problema, irmãos, não é somente quando pecarmos, mas é se nós estamos dispostos a se arrepender. Esse é o problema. O problema não é quando você, eu errei, eu falhei. Não. O problema está se você deseja realmente andar nos caminhos do Senhor. Aqui está o grande detalhe, irmãos. Falhar, falhamos, pecamos, esfriamos, né, na caminhada, mas se você está disposto a se arrepender. Porque a diferença, irmãos, está no objetivo, no foco. Nós temos um objetivo, nós temos um foco. E muitas vezes o cristão, às vezes na caminhada, algumas coisas vão acontecendo na vida dele, às vezes ele vai perdendo o foco da eternidade. Porque como foi dito aqui logo no início, né, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não vale de nada, irmãos. Nada, nada, nada. Então, qual o nosso objetivo como cristão, irmãos? Em primeiro lugar, é salvação. Porque estávamos perdidos. Como diz um pregador, a gente ia descer de tobogã. Para condenação, irmãos. Mas não foi nós, né, que aceitamos, mas Jesus já tinha nos aceitado antes, não é verdade? E olha nós aqui, né? Se a gente fosse contar aqui as histórias, ainda partilhei um pouquinho com o Bruno. O Bruno era, como a gente diz aqui na gíria, era bandas voou. Tem irmão que se contar o testemunho, ele vai dizer, irmão, não era Satanás que entrava em mim, não, era eu que entrava nele. E a bagaceira era feita. E olha nós aqui, irmãos, o povo olha para nós e diz, esse povo é tão inofensivo, né? Esse povo é tão assim, é os tchutchucos de Jesus. Tem uns irmãos que ainda estavam meio valentes ainda, né? Às vezes, enquanto a nossa natureza, uns irmãos aí que era meio perigoso, né? Está lutando ainda contra a natureza. Mas olha só, irmãos, então, nós temos que ter um objetivo, nós temos um objetivo. O nosso objetivo é alcançar a eternidade. Nós não estamos aqui, isso é muito bom quando temos talentos, dons, isso é maravilhoso, irmãos. Sabe, a gente se dispor para a obra, né, estar ali ajudando, compartilhando, seja no discipulado, seja participando aqui do louvor, seja aconselhando, seja pastoreando, seja um líder de jovens, seja como for, isso é bom, isso é maravilhoso, e nós temos que estar dispostos para isso. Mas isso não é o objetivo, irmãos. O objetivo é dizer, Jesus, eu quero permanecer fiel, porque um dia o Senhor me prometeu de encontrar contigo e eu quero essa promessa, Jesus. Então o que nos faz viver, irmãos, e permanecer na caminhada é o nosso objetivo como cristão. E entendermos que o mais importante na caminhada, queridos, é a presença de Deus em nós. Isso é o que nos sustenta. Isso é o que nos movimenta. Se nós olharmos, porque infelizmente, irmãos, nem todo mundo que está na igreja é cristão. Se você é cristão já antigo, nós já temos aí 16 anos já, filho, de caminhada. Mais ou menos isso, né? O tempo que a gente tem de casar, tem de caminhada. Quando a gente veio para a igreja evangélica, os pastores, não, tem que casar. Digo, vamos casar. Mais ou menos isso, né? 16. E, irmão, se a gente der uma olhada, aqui tem irmãos que tem 5, tem 10, eu não sei se tem irmão mais velho, acho que tem, né? Mais velho do que eu na caminhada. Se nós olharmos, né,
Para os irmãos que já passaram e hoje não estão mais na caminhada, desistiram, alguns estão no mundão novamente. Então, claro que a gente fica triste quando a gente pensa em alguns irmãos, mas olha só, irmãos, o que faltou, querido? Então, o que eu digo para você é: se encha da presença de Deus. Amém? Se encha da presença do Espírito Santo. Uma coisa linda, irmãos, voltando para o Salmo 51. Estou no Salmo 51, tá, irmãos? Uma coisa linda que nós vamos perceber, depois que Davi pede perdão a Deus, né? Davi reconhece os seus pecados, reconhece que ele pecou contra Deus. Aqui no verso 4 ele diz: pequei contra ti somente pequei. Ele fala: eu nasci na iniquidade, no pecado. E já aqui no verso 10, Davi deixa muito claro o seu objetivo, quem era ele na presença de Deus. E isso é espetacular, irmãos. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Olha só, estou lendo na minha tradução, tá? Estável, inabalável, né? Olha o 11. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Olha só, irmãos. Então Davi, ele sabia que a maior riqueza dele não eram os seus bens, não eram as riquezas, não era tudo aquilo que Davi tinha conquistado, as suas vitórias, não. Davi poderia até citar aqui, e é até um clichê dos pregadores, né, às vezes falar sobre isso, mas Davi poderia dizer aqui: não, Senhor, não tira a riqueza, não tira isso de mim, não. Davi disse o quê? Não me expulse da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Então, o maior tesouro da igreja, irmãos, o maior tesouro em nós, se chama Espírito Santo de Deus. Ele quem nos sustenta, Ele quem nos move, sabe? Ele quem nos mostra o caminho, é Ele quem nos dá a direção. É Ele, irmãos, é o Espírito Santo. É nele que nós temos que nos apegar, acordar, mesmo ali na correria, você acordar apressado, mas diga: bom dia, Espírito Santo. Vai conversando com Ele na moto, no carro, na bicicleta, no jumento, onde que tu for trabalhar, né? Mas vai conversando ali com o Senhor, dizendo: Espírito Santo, eu não sei como será o meu dia, eu não sei o que eu vou enfrentar, mas se o Senhor estiver comigo, eu posso enfrentar qualquer situação. Me ensina, Espírito Santo. Então Davi aqui reconhece, irmãos, algo lindo, tremendo, que nós vamos perceber ali de toda a história ali do rei Davi, é que Davi tem esse coração quebrantado diante de Deus. Davi tem esse coração contrito. Então a diferença está nisso aqui, irmãos. Não é simplesmente: eu pequei. Pecou. Mas o seu coração, como está o seu coração diante de Deus? Como está a sua vida diante de Deus? Será que você tem lutado? O que pensamos quando pecamos, quando vem ali o pecado, a tentação? Porque, irmãos, preste atenção aqui. Ninguém peca desavisado. Não existe esse que deslizou e disse: eu caí, eu nem sabia que isso era pecado. Não existe isso, irmão. Nem Adão. Nós sabemos ali que Adão estava todo o tempo ali sendo instruído por Deus. E o próprio Deus tinha dito: coma do que você quiser. Mas está vendo aquela árvore, Adão? Tô, Senhor. Ele disse: daquela lá não coma, não. Aí o que foi que ele fez? Foi lá e comeram, né, os dois. Então, o que está no nosso coração, irmãos? Ninguém peca desavisado. Nós temos consciência daquilo que é pecado. Às vezes até a criancinha ali, irmãos, tem coisas que ela faz, ela fica toda desconfiada. Já viu? Quem tem criança aqui pequena, né? Já sabe, né? Quando faz uma coisa errada, fica ali todo desconfiado. Ou seja, ela já tem ali mais ou menos a ciência daquilo que ela fez. Ou então o pai disse: olha, não faça isso. A mãe disse: não faça aquilo. Não toque naquele lugar. Ela vai e pega, irmãos. Que tem criança que desafia os pais, né? Não pegue naquele não. Aí o menino fica, que nem um menino ruim, só esperando a chinelada, né?
Aí ele fica ali, irmãos. E muitas vezes nós somos assim, infelizmente, irmãos. Nós sabemos o que é pecado, o que nos tira da presença de Deus, o que traz frieza para o nosso coração. Nós sabemos, irmãos. Mas o cristão de verdade, ele não tem o desejo de permanecer na prática. Entende isso? Vocês estão aqui ainda? Amém? Então, quando ele peca, irmão, já vem o arrependimento. Não é verdade? Acontece assim com você? Se não acontece, tem algo errado, né, irmão? Quando nós, falhamos, pecamos, nós temos a consciência, irmãos, que nós falhamos, que caímos, que pecamos. Como eu falei, ninguém peca, desliza, diz, ô Senhor, tu sabes, Jesus, eu sei mesmo, que eu te conheço de verdade. Então nós temos que aprender a ser sincero com Deus. Porque o cristão, irmãos, ele não tem prazer mais no pecado. Uma vez que ele nasce de novo, por mais que a batalha, irmãos, porque a batalha ela acontece aqui na nossa mente. A maior batalha espiritual está aqui, queridos. Então nós vamos sempre passar por essas batalhas aqui na nossa mente. Vamos passar. Mas será que eu estou sendo sincero com Deus? Porque tem muita gente, irmãos, eu acho que o Bruno também conversa com muitas pessoas, de vez em quando a gente também conversa com algumas pessoas e diz, não, irmão, mas eu estou arrependido daquilo que eu fiz, daquilo que eu cometi. E eu digo logo, meu querido, você está sendo sincero com Deus? Porque se você estiver sendo sincero com Deus, Deus ele vai te restaurar. Se você estiver sendo sincero com Deus, eu estou caído nisso, naquilo, você está sendo sincero com Deus, há um desejo de abandonar aquele pecado, há um desejo de abandonar aquela prática, então Deus ele vai entrar em teu auxílio, em teu favor. Ele vai te fortalecer. Ele vai te mostrar caminhos para que você não caia mais. Ele vai te mostrar a direção, ele vai, 1 Coríntios 10 deixa isso muito bem claro, que não há tentação que a gente não possa suportar. A Bíblia deixa muito claro ali, irmãos, se eu não me engano é 1 Coríntios 10, o Senhor ele dará o escape, Então ele vai dar ali, irmãos, e vai dizer, meu querido, está vendo aquela saída? É naquela lá, vai por aquela. Está vendo esse caminho? Não vá não. Esse caminho aqui é perigoso, não vá não. A gente tem consciência disso, irmão. Aí quando a gente ora de Jesus, eu estou encurralado. Eu estou numa situação difícil. Então quando nós entramos ali em oração e quando o Senhor vê a sinceridade do nosso coração, o que Ele vai dizer? Pois o caminho é esse, meu filho. O problema é se nós estamos dispostos a obedecer. Porque é uma luta diária, irmãos, como eu falei no início. Seria muito bom, se a gente recebesse essa natureza, essa novidade de Deus, quando vem o Espírito Santo sobre nós. Eu não sei se os irmãos passaram por isso, mas tinha alguns irmãos antigos, que eles diziam, a gente discipulou na nossa igreja antiga, Bruno, eles falavam assim, não irmão, mas quando eu for ser batizado, então isso aqui vai mudar tudo. Estava assim como se o batismo tivesse assim um poder sobrenatural de livrar a gente do pecado, irmãos. Seria bom, seria? Não, mergulhei ali e pronto. Estou zero. Pode vir pecado. Aí você vai cair. Você vai vacilar. Porque, irmãos, pecado ninguém enfrenta. Pecado a gente tem que correr dele, igual a José. Dona Potifa lá, irmãos, apareceu lá. Zezinho. Ele me deu tudo, menos você. E a mulher tentou José, irmão. Foi o que José fez? Sebo nas canelas, como a gente diz, né? José correu, irmãos. Então, tem situações que a gente tem que correr, irmãos. A gente não tem que enfrentar, não. Por quê? Porque você não é forte contra o pecado, meu irmão. A nossa natureza, ela já tem essa tendência. Entende isso? A nossa natureza, ela tem essa tendência, irmão. Então seria muito bom, ali na água do batismo, a gente receber um superpoder. Mas isso é mito, irmãos, tá bom? Isso não existe. E eu falava isso para os irmãos, Disse, não, já quando eu for ali ser batizado e tal,
eu vou sair disso, porque alguns vinham, né, e estavam presos em alguns pecados ainda, vinham e confessavam. Eu digo, meu irmão, mas você precisa lutar. Quando essa luta vai acabar, como eu falei? Ou quando você partir antes de Jesus, né? Que ninguém quer, todo mundo quer ser arrebatado, né? Eu vou ser arrebatado, é o sonho de todo crente. Vocês estão aqui, amém? É o sonho de vocês também? Quando prega, né, sobre o arrebatamento, né? A gente diz, menino, eu vou voar. Vou se encontrar com ele, vai ser tão bom. A carniça vai ficar aqui, eu vou me embora. A gente pensa assim, né? Às vezes, um pensamento egoísta, né? Eu estou na igreja, menino, isso até é bom. Mas deixa eu te dizer, meu irmão, tem que lutar. Nós não fazemos nada para ser salvo. Você não fez nada, irmãos. É de graça. Jesus já pagou o preço por nós. Mas há uma luta em permanecer. Sim ou não? Há uma luta em obedecer. Está aqui a palavra, nós já temos a palavra revelada. Está aqui, eu quero tanto que Deus fale. Está aqui, Deus já falou, queridos, com Paulo, já falou Jesus, aqui os profetas, homens de Deus, já tem a revelação, já está aqui. Você precisa abrir a sua Bíblia e ler ela, irmãos. E o que mais? Preparar um tempo também de oração com Deus, buscar a Deus. Que as pessoas dizem assim, eu estou tão fraco, mas irmão, tu está orando? Não. Como vai conseguir, irmãos? Porque aqueles que já estão ali todos os dias, sabe, na luta, orando, buscando a Deus, não existe esse forte, irmãos. Então imagina quem deixa de buscar, né? Imagina quem deixa de orar, quem deixa, sabe, de participar, de vir aqui na igreja. Por isso que eu sempre falo, é muito bom, irmãos, essa comunhão, porque a gente sai daqui fortalecido, né? Eu poderia ler vários textos aqui, onde a palavra fala de permanecer, de perseverar, tantas palavras que eu poderia ler aqui, irmãos, mas tem uma que é, Paulo, também em 1 Coríntios 9, nos últimos, acho que é o último versículo do capítulo 9, ele diz, eu esmurro o meu corpo. Algumas traduções vai dizer, eu submeto. Outras traduções vai dizer, eu esmurro o meu corpo. Por quê? Ele diz, porque pregando eu aos outros, não venho eu mesmo a ser desqualificado. Ou seja, irmãos, Paulo está dizendo, eu posso pregar essa palavra e multidões serem salvas. E por causa que eu não guardei a palavra, não permaneci, não vigiei, eu caí. Entende? Ou eu perdi a salvação. Então há uma luta diária, irmãos. Há um preço, como eu falo, não preço de salvação, mas uma luta diária, irmãos. Uma luta, sabe? E não tem palavrinha mágica não, irmãos. Não tem negócio de mão ungida, não tem nada disso. Se você está fraco, irmãos, você precisa, sabe ali, é bom, os irmãos vão orar por você e tal, mas você precisa tomar uma atitude. Entende isso? Eu estou tão fraco espiritual, mas qual a atitude que você está tendo diante de Deus? Qual a atitude que você está tendo diante dessa fraqueza, diante desse pecado? Será que realmente há um desejo, como o Senhor viu aqui no coração de Davi, né? E essa oração que Davi fez, algo tremendo aqui na Sagrada Escritura. Então, será que Deus consegue enxergar isso aqui dentro de você? Vamos mais aqui, ó. O verso 12, já está aí? Coloca o 12 para a gente ler. Ele diz, ó, devolve-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito pronto a obedecer. Porque o cristão, irmãos, quando ele realmente se afasta, ele realmente tem um coração sincero, você vê logo no semblante dele a tristeza, né? A tristeza. E Davi, ele estava dizendo, eu tenho a alegria, eu tinha essa alegria, né? Eu andava na tua presença e tal, mas por causa disso eu fiquei triste, eu fiquei abatido. E ele pede perdão a Deus, né? Pede para que o Senhor não expulse ele da sua presença. E ele diz, Senhor,
eu quero de novo a alegria da tua salvação. Porque a nossa maior alegria é essa, irmãos, é a salvação em Cristo, né? A nossa alegria é muito bom quando vem as bênçãos, né? A gente não pode negar. Quando vem aumento, né? Vem um emprego novo, passa no concurso, o irmão bota um negócio, o negócio vai bem. Isso é bom demais. A gente vem, sabe, sorrindo para a igreja, né? É bom, irmãos. A gente vai, coloca o louvor, aí os irmãos, o louvor bem lentinho, aí os irmãos já ficam. Eita, como Jesus é bom. E como o negócio aperta, será que a gente continua assim, né? A gente tem essa tendência a não continuar. Mas eu te convido, irmãos, a ter esse coração voltado para Deus, sabe? Que às vezes as coisas não estão bem, né? Mas o que faz você ter essa alegria, essa espontaneidade, é dizer, a esperança ainda para mim por causa de Jesus. Situações que nós passamos na nossa vida, na nossa casa, na nossa parentela, e você olhar para Jesus e dizer, Senhor, eu tenho esperança em Ti, Jesus. Entende isso? Eu tenho esperança na Tua presença, eu tenho esperança, Jesus, porque eu sirvo a um Deus que é poderoso, que é forte, então eu tenho essa esperança. Então que o Senhor possa ver isso em nós, querido, essa espontaneidade, esse coração quebrantado, como ele diz aqui, ó. Deixa eu pegar aqui o verso, onde ele fala espírito quebrantado, é o 17, coloca aí, irmão, 17. Ele diz, ó, os sacrifícios que agradam a Deus são espírito quebrantado, e um coração quebrantado, ou seja, um coração humilde e contrito, ó Deus, não desprezarás. Olha que lindo, né? Um coração quebrantado. Aí Davi, ele diz aqui, se fosse para trazer, né, holocausto, sacrifício, eu os traria, Senhor. Se fosse para trazer isso, eu os traria, mas o Senhor não te agrada nisso. E trazendo às vezes para a nossa vida, irmãos, às vezes a gente quer substituir, né, as obras, substituir tantas outras coisas pela alegria da salvação, pela presença de Deus em nós. Então, é muito bom, como eu falei, se envolvermos os nossos dons, talentos que o Senhor nos deu, mas que você nunca possa perder isso, irmão, um coração quebrantado diante de Deus. Amém? Um coração contrito diante da presença. E ele termina dizendo aqui no 19, então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Ele disse, Senhor, quando eu estiver bem, aí sim eu vou poder trazer, né? Trazer os holocaustos, trazer os sacrifícios, trazendo aqui para nós nos dias de hoje. E aí sim, quando você está bem, sabe, quando você está ali lutando, perseverando, está bem com Deus, você diz, meu Deus, como é bom te servir. Porque às vezes, irmãos, quando nós servimos sem a presença, com o tempo se torna fardo, com o tempo se torna peso. Ou seja, aquela alegria que você tinha de... Tem gente que não gosta de cuidar de criança, né? Não sei se é que acontece. Acho que algumas comunidades, né, igreja, o pessoal diz, me bota em qualquer lugar. Criança não bota? Não, só aguenta o meu. Tem gente assim, né? Mas, querido, quem serve nessa área, querido, quando ele está bem, na presença de Deus, ele diz, menino, hoje eu vou ficar lá com aqueles catarrentos. Pode me botar que eu vou hoje. Eu tenho um prazer em estar ali com eles, entende? Porque se você serve a Deus, querido, seja no louvor, seja pregando, seja o que for, sem a presença, vai acabar se tornando um fardo. Onde o pastor vai chegar, meu irmão, a gente precisa ensaiar mais. Ensaiar, que ensaiar? Né? Para que ensaiar? Eu já sei louvar, já sei isso. Então, vai se tornando um fardo. Às vezes vem aqui e diz, não, irmão, a gente precisa ser instruído nisso, os obreiros e tal. Não, não precisa. E quando ele está bem ali com Deus, ele diz, menino, eu vou estar lá, até convido, irmão, vamos lá. Ele já diz, vamos levar um café, vamos levar um bolo. Então, ele está tão motivado, por quê? Porque o que move ele é a presença de Deus e não aquilo que ele faz. Entende? Ou seja, ele tem prazer em vir aqui, não porque ele tem um cargo, não porque ele faz parte do presbitério, não porque ele faz isso ou aquilo, não. Mas ele tem prazer de estar aqui por causa que ele está bem com Deus. Entende isso?
Ele anda na presença de Deus, ele tem prazer. O seu dia a dia é estar na presença de Deus, independente dele não vir aqui, mas no seu trabalho, na sua vida, ele manifesta isso. E quando ele vem para a igreja, irmãos, aí sim ele se alegra naquilo que faz. Não é um fardo. Então isso é maravilhoso. Então que possamos, irmãos, eu nem olhei o tempo, acho que já passou o tempo. Que possamos fazer como Davi, querido. Clamar a Deus. Se há alguma coisa na nossa vida, a nossa vida sempre a gente tem sempre precisa ter, né? Esse espírito arrependido, sempre, irmãos. Arrependimento e fé, arrependimento e adoração. Sempre a gente precisa ter na nossa vida, sabe? Sempre nós precisamos caminhar. Mas se você está aqui nessa noite e diz, cara, eu preciso realmente olhar meus conceitos como cristão. Eu preciso olhar a minha vida como cristão, o que eu tenho feito, o que eu estou fazendo, qual o meu objetivo. Como eu falei no início, muitas pessoas não estão mais na caminhada, porque qual era o objetivo, irmãos? Ou seja, ele deixou de ver o Senhor, ele deixou de buscar o Senhor, então as coisas vão perdendo sentido. Ele vai dizer, não tem sentido eu estar nessa cadeira ouvindo um pregador. Não tem sentido eu estar nessa cadeira e a irmã lá louvando, os irmãos, não tem sentido, entende? Ele já começa a pensar assim, eu não aguento mais 2 horas dentro da igreja, 1 hora, não aguento mais não. Porque ele perdeu o foco da presença de Deus. Então que possamos ter esse coração arrependido, dizer, Jesus, eu não quero sair da tua presença. Amém? Vem para cá, irmão do louvor, em nome de Jesus, do teclado. Vem para cá, dedilhar. Vamos ficar de pé, irmãos? Que você possa ir a Deus em oração nesse momento. Que você não perca essa oportunidade de estar na presença de Deus. Baixe sua cabeça. Vá diante do Senhor. E reveja os seus conceitos, a sua caminhada. Se nós olharmos para dentro de nós, às vezes a gente quer culpar as outras pessoas, quer colocar fardos, e às vezes a gente esquece de olhar para a gente. Às vezes a gente olha para o outro e diz, fulano precisa melhorar tanto, mas é você que precisa melhorar também. Temos sempre algo em nós que precisa ser melhorado, e você sabe disso. Então, seja como Davi essa noite, seja sincero. Deus ama a sinceridade do coração. Seja sincero com Deus. O que você tem lutado? Se há um desejo realmente, se é um pecado e você diz, Senhor, já tenho lutado tanto, mas há um desejo de mudar, há um desejo de não praticar mais. Isso que está trazendo frieza para a sua vida, trazendo frieza na sua caminhada. Converse com o Senhor nessa noite. Oh Espírito Santo, estamos aqui na tua doce presença, Jesus. E obrigado, Jesus, porque o véu ele foi rasgado. E pelo teu sangue, Jesus, nós podemos entrar no Santo do Santo, Jesus. E é isso que nós queremos fazer nessa noite, Jesus. Nessa comunidade, aqui nesse dia, Jesus. Já ouvimos a tua voz, Senhor, através dos louvores, das orações, dessa palavra. Que o Senhor olhe para dentro de nós, Jesus. Olha para cada um que está agora conversando contigo, Jesus, de uma maneira particular. Está abrindo o seu coração, meu Senhor, diante de Ti, confessando suas faltas, seus pecados, dando nome, Jesus, que muitas vezes é até difícil dar nome, mas o Senhor já conhece, o Senhor vê todas as coisas, como diz a Tua palavra,
que todas as coisas estão nuas e patentes, diante daquele da qual nós vamos estar na presença. Todas as coisas estão nuas diante de Ti, Senhor. O Senhor nos conhece por dentro, por fora. O Senhor conhece a nossa caminhada, como diz o salmista. Se eu for para longe, se eu for para um lugar escuro, ali o Senhor vai estar. O Senhor conhece e sonda o nosso coração. Então que nessa noite, Jesus, o Senhor que sonda o nosso coração, que o Senhor possa também atender, Jesus. Que o Senhor possa nos fortalecer, Espírito Santo. Nós não queremos andar, Jesus, sem a Tua presença. Muitas vezes temos falhados porque não temos Te buscado como devemos, Jesus. Não temos uma vida de oração, de leitura, Jesus, e muitas vezes nos encontramos tão fracos, tão sensíveis ao pecado, e nós deveríamos estar sensíveis a Ti, Jesus. Nos ajuda. Ajuda o Teu filho, ajuda esse jovem, esse homem, essa mulher, Jesus, que está aqui clamando a Ti, Espírito Santo. Ajuda o Teu servo, meu Deus, essa igreja, essa comunidade, meu Senhor, a prosseguir. Espírito Santo, que o Senhor possa estar fortalecendo, dando palavras, projeto ao coração dos Teus filhos, possa trazer ânimo nessa noite, Jesus. Ânimo ao coração triste, ânimo ao coração abatido, Jesus. Oh Deus, faz isso nessa noite, Jesus. Nós queremos estar sensíveis a Ti, Jesus. Não queremos estar insensíveis à Tua voz, não, Senhor. Nos ajuda. Ajuda o Teu servo, ajuda a Tua serva nessa noite, Pai. Nós queremos progredir, nós queremos caminhar, Jesus. Sabemos que o Senhor tem algo para nós, como o Senhor falou, que o Senhor foi preparar morada para nós. Oh, meu Deus. No tempo certo, no tempo determinado, onde nem anjo, ninguém sabe, mas o Senhor sabe o momento certo, Jesus. Então nos conserva, meu Senhor. Nos conserva, Jesus. Como disse Davi, cria em nós esse coração puro, Jesus. Nos limpa nessa noite, nos lava, nos purifica, Jesus. E que o Senhor, meu Deus, traga esse coração quebrantado, contrito, que possamos ser assim, meu Senhor, todos os dias da nossa vida, Jesus. Então ajuda o Teu povo nessa noite, ajuda a Tua igreja, me ajuda, ajuda cada um dos irmãos aqui, porque somos totalmente dependentes de Ti, Jesus. Você pode dizer isso, diga: Senhor, eu sou totalmente dependente de Ti. Diga para Ele, diga: eu sou totalmente dependente do Teu Espírito Santo. Diga isso para Ele, diga: eu sou totalmente dependente de Ti. Diga para Ele, ore comigo, diga: Jesus, ore comigo, diga: Jesus, me ajuda nessa noite. Diga para Ele: Senhor, me fortalece. Eu preciso de Ti, Jesus. Eu não quero caminhar sozinho. Eu quero que o Senhor me ajude. Pega na minha mão, Senhor, nessa noite, porque eu larguei, Jesus. Diga para Ele: Senhor, eu deixei de Te buscar muitas vezes. Eu ignorei a Tua voz. Me ajuda, Jesus, porque eu quero caminhar contigo, Senhor, nessa noite. Em nome de Jesus. Amém? Você pode glorificar Jesus por isso? Você pode aplaudir Jesus pela Sua palavra? Amém? Amém. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Bruno. Obrigado. Amém, meus irmãos. Vamos encerrar esse momento. Continue de pé e que o Senhor possa levantar a sua mãozinha assim para a gente, receber as bênçãos. Paizinho, queria agradecer por esse momento que a gente teve. Obrigado por essa palavra, obrigado pela vida do irmão Jardel. E eu queria pedir que Tu possa abençoar esse alimento que ali tem atrás, que a gente vai mais ter esse tempo de comunhão. E eu também queria nesse momento, Senhor, pedir a Tua bênção, que o Senhor possa abençoar e guardar a vida de cada um dos meus irmãos. E que o Senhor possa resplandecer, Paizinho, o Teu rosto sobre a vida de cada um dos meus irmãos e possa conceder graça acompanhada com compaixão e misericórdia. E volta, Senhor, o Teu rosto sobre cada um de nós e nos concede a paz que excede todo entendimento, que não depende de uma situação nem de uma condição, mas é aquela paz que vai além da nossa compreensão, Senhor, que é a paz que o Senhor dá, que não é a paz que o mundo dá, e é essa paz que Te pedimos, que o Senhor possa nos conceder e nos abençoar. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos? Lá atrás tem um lanchezinho que a nossa irmã Amanda trouxe, que a gente possa ter mais esse tempinho de conversa.